Olá, eu sou a Gabriela Carleto, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast Mulheres Neurodivergentes. Oi, eu sou a Andressa Stout e aqui com a Gabriela a gente gostaria de construir um espaço de troca, né, que a gente possa trazer algumas informações sobre esse universo da neurodiversidade com o foco nas mulheres, né, no público feminino. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai começar conversando um pouquinho, né, sobre o nosso processo de identificação, o que isso trouxe para a gente, né, de valor, o que mudou. Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Esse é um assunto, eu acho que bastante sensível, né? Eu e a Andressa, a gente tem outros projetos que a gente trabalha com mulheres neurodivergentes, por isso a ideia desse podcast, para que a gente consiga ampliar o debate, né? Conhecer outros olhares, entender a experiência e a vivência de mulheres neurodivergentes. E acho que a gente pode começar pensando o que é neurodiversidade, ou seja, o que é ser uma pessoa neurodivergente, né? Como que a gente se enxerga, de que forma que a gente consegue perceber o mundo, né? E talvez eu vá começar, então, jogando a bola, dizendo que eu acho que ser neurodivergente, né, não vou nem pegar, assim, um paradigma médico ou tentar, né, listar características, mas eu acho que é uma forma diferente, sensorialmente distinta, aonde a gente tem uma percepção, né, muito sensível sobre o mundo, sobre as relações, sobre os afetos, sobre as questões sensoriais, claro, né, partindo da nossa distinção neurológica, e eu acho que isso nos coloca no mundo num outro patamar, que é diferente, nem melhor, nem pior. Isso a gente percebe desde a infância, né? Então, desde pequena, eu já me percebia como uma menina diferente, que tinha uma percepção completamente diferente do mundo ao meu redor. Queria ouvir um pouquinho de você, Andressa. Sim, quando eu te escuto falar sobre isso, né, eu penso muito que a gente pode olhar a partir de alguns pontos, né, de a gente pensar nos desafios de ser uma pessoa neurodivergente, uma mulher neurodivergente, e também das potencialidades, né. E eu percebo que hoje em dia cai muito, assim, né, em vídeos que a gente vê, em palestras, às vezes cai muito nesse lugar mais negativo, né, no lugar que cria barreiras, né, e que eu acho que é bem importante de trazer, porque gera muito sofrimento, né, realmente fecha algumas oportunidades, mas eu gosto também muito de pensar nesse lugar do potencial, das qualidades, né. Então, queria talvez puxar um pouco a conversa para esse lado também, né, no sentido, assim, de será que é possível, né, principalmente as mulheres neurodivergentes, construírem uma autoestima, né, por olhar, assim, o que ela tem de diferente, que também pode contribuir para o mundo, né, o que a gente pode pensar, por exemplo, no autismo, né, que tem muito uma questão, assim, de pensar fora da caixa, de ter muita atenção a detalhes, numa pessoa que tem altas habilidades, também é um tipo de neurodivergência, né? Às vezes a pessoa se aprofunda tanto num assunto que ela vira referência naquilo, né? Ela tá sempre ali buscando aprender mais, se desafiar mais, né? E o quanto isso também é muito legal quando a gente pensa a neurodiversidade, né? E eu gosto muito de pensar a neurodiversidade não só como essa forma diferente de estar no mundo, de sentir no mundo, mas realmente como um ponto ali de pluralidade, né? Assim como existem várias raças, gêneros, né, orientações sexuais, é uma forma também do cérebro operar, né? É uma forma ali que com certeza ninguém vai ser igual ao outro, né? Porque temos a nossa subjetividade, mas que traz pontos ali que realmente
demandam que a gente esteja no mundo de uma outra forma, né? E que muitas vezes a gente acaba se adaptando para caber nesse mundo, isso também não é legal, né? Então, joguei tudo isso para você, não sei se faz sentido. A gente Para mim, para mim faz muito sentido, na verdade, eu adoro te ouvir. E eu amo, né, me identificar como uma pessoa neurodivergente. Eu acho que eu, de verdade, não conseguiria ser de outra forma, e cada vez menos eu venho tentando me adaptar, né, a isso que a gente chama de um conceito da sociedade, de normalidade, e venho tentando potencializar exatamente isso que você falou, né? Os meus pontos positivos, as minhas características que eu considero que são únicas, porque independente de neuroatípico ou não, nós somos, né, sujeitos da subjetividade, a gente é diferente, a gente tem uma identidade cada um. Eu gosto desse conceito de pluralidade também, e acho que isso cada vez mais precisa ser debatido, precisa ser acolhido, principalmente na sociedade que a gente vive hoje em dia, né? A gente vê muitos problemas, né? Muitas brigas, muitas questões de violências, Sim. de gênero, de raça e de tudo, né? Muito capacitismo com as pessoas, por conta de não conseguir entender que, cara, ser diferente é legal, é importante, e isso traz potência. E o que eu mais tenho percebido, Andressa, principalmente, né, nos projetos que a gente desenvolve, nas mulheres que a gente escuta, e eu acho muito rico, né, a gente ter essa possibilidade de escutar outras mulheres neurodivergentes, o quanto elas são potentes e o quanto elas vêm fazendo, assim como nós, diferença nas suas áreas de atuação, nas suas famílias de origem, nas famílias constituídas, nos seus trabalhos, porque como a gente tem uma forma diferente, justamente, de pensar, de agir, de sentir, hiperfocos que nos colocam, né, como pessoas especialistas em determinados assuntos, a gente consegue trazer um outro paradigma de olhar, né, de pensamentos, de reflexões, inclusive sobre tudo aquilo que já foi pensado, às vezes, em assuntos específicos, e que fazem a diferença numa sociedade hoje que é aí transcultural, né? Sim. E aí eu acho que nessa discussão a gente não pode deixar de trazer a palavrinha interseccionalidade, né? De pensar que, né, se já é difícil ser mulher, né, nessa sociedade, então ser uma mulher neurodivergente, né, pode ser ainda mais difícil. Se for uma mulher neurodivergente preta, pode ser ainda mais difícil, né? Então acho que isso também tem que ser trazido assim para a gente pensar. E o quanto também eu me sinto muito chamada, né, para olhar para o tema das mulheres, justamente também por essa questão, né, de desigualdade social, né, de às vezes uma mulher que faz o mesmo serviço que um homem ganha muito menos, às vezes a gente tem que se esforçar 1000 vezes mais para ter alguma credibilidade, para ser levada a sério, né? E aí o quanto, por exemplo, né, quando eu me apresento como uma mulher autista, o quanto já pipoca na cabeça da pessoa ali que não conhece muito, né? Alguns estigmas que ela já carregou ali, né? Preconceitos, né? Sobre o que é ser uma mulher autista. Então, talvez ela vai começar a falar comigo de uma forma infantilizada, ou ela vai olhar para mim pensando, uau, que guerreira. Então, é um caso de sucesso, porque ela conseguiu estudar e se formar, né? E trabalhar. Então, o quanto tem todas essas camadas também, né? Para a gente lidar só por ser quem somos, né? Exato. É bem complexo e ao mesmo tempo poderoso e potente, assim, porque é isso, né? Essa questão do feminino, do ser mulher, né? Que já vem historicamente, antropologicamente aí ao longo dos tempos, sendo tão desmerecido, sendo tão colocada num lugar quase como de segunda classe, né? Quantas conquistas, tantas mulheres tiveram que passar, que lutar mesmo para perder sua vida, para que a gente conseguisse simplesmente, às vezes, votar. Sim. Então, quando a gente se vê nessa posição, enquanto mulher, feminino, e ainda neurodivergente,
né, traz essa sensação muitas vezes que você está falando, e eu também já experienciei isso, né, em alguns lugares, né, de fala, de trabalho, até de profissionais, né, da nossa área, que começam a te olhar, como assim você é autista? Sim. Como assim você está falando isso? Por que você está falando isso? Da onde vem, né, esse seu diagnóstico? Por que isso agora? Né? E que direito tem você também, de enquanto uma mulher autista, ser uma profissional bem-sucedida? Porque também, né, te colocam, tem muitos olhares capacitistas, e isso a gente encontra, né? Como se, já que sou, então, uma profissional neurodivergente, no meu caso, autista, com TDAH, com altas habilidades, é como se eu também não tivesse o direito de estar ali, ou não fosse tão boa quanto aqueles que dizem não ter nada disso, nenhum problema e tal. E por que isso é um tabu? Por que as diferenças, ainda hoje, né, são um tabu? O quanto o eurocentrismo e todo esse pensamento constituído, construído, aceito pela nossa sociedade, ainda hoje, né, Andressa? Sim. É o pensamento que rege, que é isso da norma. Se eu não for branca, clara, né? Se eu não tiver uma série de características, então eu sou menos, eu estou um pouco fora, valho menos. A carne negra vale menos no mercado, já dizia Elza Soares. Então, assim, né? Quando que a gente vai conseguir mudar, quebrar esses paradigmas? E aí eu acho que muito da ideia desse podcast é que a gente possa também trazer outras vozes que venham potencializar aquilo que a gente também, às vezes, não está no lugar de fala, né? Eu não estou no lugar de uma mulher preta neurodivergente. Então, nesse ponto, a gente está até num lugar de privilégio. Sim, com certeza. Então, é importante a gente pensar sobre isso, trazer outras vozes para que a gente consiga também ampliar, né, o discurso e a discussão, acima de tudo, para que a gente tenha uma sociedade mais equânime. Eu acho que, se eu fosse pensar por que desse podcast, para mim, esse seria um caminho, sabe? Com certeza. E o quanto é importante mesmo, né, que nós também, enquanto mulheres adultas, né, estejamos trazendo isso, porque até poucos anos atrás, o que mais se via eram profissionais não autistas falando de autistas, crianças, meninos, principalmente, né? Então, o quanto é importante esse lugar da representatividade também, para ir também desmistificando isso de, mas como assim ela é autista se ela está olhando nos olhos, se ela está conseguindo seguir uma linha de raciocínio sem ficar tão nervosa e tem alguma habilidade social, né? Enfim, o quanto é importante a gente olhar para esse lugar do espectro mesmo, né? Dessas nuances, dessas possibilidades. E aí, quando você fala, né, dessa dificuldade de aceitação na sociedade, né, pelas diferenças, o quanto isso traz a insegurança de muitas mulheres, né, se elas se colocam no mundo saindo do armário, né, falando que são autistas, TDAH, etc., se elas devem se abrir no ambiente do trabalho, o que isso vai repercutir, relações amorosas, na família, né, então esse sempre é um tema que a gente escuta muito, né, das participantes dos nossos grupos também, né. Sim, esse é um tema recorrente, principalmente esse que você falou, né, de se abrir ou não, sair do armário enquanto uma pessoa neurodivergente, né, porque justamente a sociedade, às vezes, é extremamente capacitista, né, então, algo que a gente mais vê, eu acho, de angústia é isso, trabalho numa empresa, né, tô lá e, de repente, consigo, depois de muita luta, chegar ao meu diagnóstico, porque também tem isso, né, Andressa, que você falou, assim, a gente tem, e isso é geral, assim, né, profissionais que olham sempre para o autista enquanto um menino branco, né, ali com algumas características muito aparentes e esquecem de olhar para as meninas, para as mulheres, para os adultos, inclusive para os homens adultos, né, porque são sempre profissionais mirando a infância, e esquecem de perceber que os autistas crescem,
né? E que não é fácil a gente também passar uma vida sem entender, né, as diferenças que a gente tem, se achando sempre alguém muito distinto ou muito esquisito, entrando em sofrimentos. A gente tem um alto índice de pessoas, né, que vão ao ato de se machucar, de tentar tirar a própria vida, de se cortar, de se medicar, de receber diagnósticos equivocados e, portanto, prognósticos e tratamentos equivocados. Isso é muito sério. E com as mulheres, isso é muito maior. As mulheres ainda são muito subdiagnosticadas, né? E esse ponto eu acho bem importante, assim, da gente trabalhar e falar. E também sensibilizando esse mercado de trabalho, como você falou, né? Porque a gente escuta isso é tema de muita angústia das mulheres, porque muitas vezes elas falam e na hora, ok, né, recebem bem isso, e tempos depois, algumas delas são desligadas da empresa, deixam de ter oportunidades de promoções que às vezes já estavam ali encaminhadas. Então, o quanto que as empresas precisam também, né, se sensibilizar para a neurodiversidade. A gente vê, eu percebo bastante até propagandas nesse assunto, né? Empresa tal, diversidade e inclusão, ok, mas até que nível, até que ponto, é só para cumprir uma taxa de lei? A cota ali, né? É cota, né? Ou realmente há um trabalho diferencial que começa lá na seleção, lá no RH? Então, são assuntos que, assim, eu acho que dá pano para manga aí, né? Para a gente conversar e para trazer mais qualidade de vida mesmo para as mulheres. Sim. E quando a gente fala mulheres, né, a gente não está falando nem criança nem adolescente, né? E claro que a gente vai acabar transitando um pouco, né, por esses caminhos também, mas o quanto é interessante a gente pensar em como que a neurodivergência aparece na vida adulta, né? De, por exemplo, em contextos, por exemplo, isso que a gente está falando, né? Mercado de trabalho, vida universitária, sexualidade, né? Que são ali alguns temas que, quando a gente pensa, né, numa criança, no adolescente autista, né, não se é falado muito, né? Então, realmente, eu acho que tem bastante potencial mesmo a gente começar a trazer um pouco mais desses discursos, né, para a gente ir refletindo junto, né, e construindo junto. E também o quanto, né, as mulheres não apenas precisam se esforçar muito mais, né, para ganhar ali uma confiança, uma credibilidade, mas o quanto elas são mais facilmente invalidadas, né, até para chegar, né, ali, caso ela queira fechar um diagnóstico, o quanto ali também ela tem que passar por muita coisa, né, que é aquele clássico de mas ela né, sempre foi quietinha, sempre foi na dela, é tímida, né? Agora, se fosse um menino, um homem mais quietinho, que não tá correndo para lá e para cá, já chamaria mais atenção, mas a mulher já se camufla mais, né? Então, e sem contar também, né, pensando o quanto não é tão fácil, né, chegar nessa identificação, e o quanto é mais difícil ainda quando uma pessoa quer ter um laudo médico, né, que aí envolve todas as questões, né, financeiras, sociais, ou às vezes ela já chegar em 10 minutos, o médico já descartar a possibilidade, porque como assim, né? Há pouco tempo mesmo, um médico que atende um parente meu chegou a comentar assim, quando ouviu sobre mim, mas imagina que ela tem TDAH, se ela conseguiu terminar a faculdade, né? Enfim, como é facilmente descartada, né? A pessoa nem me conhece, já invalidou, né? Então, acho que é legal a gente trazer exemplos bem específicos mesmo, né? De como que o TDAH aparece na vida adulta, né? Porque quando a gente pensa em TDAH, a gente pensa novamente no menino correndo, hiperativo, que não para quieto, né? Mas como que isso está na vida adulta, como é que isso está no contexto da mulher também, né? Bem interessante. Você está falando e eu estou aqui pensando como que eu cheguei no meu próprio diagnóstico de TDAH. E é engraçado porque a gente trabalha com saúde mental e eu nunca tinha me percebido como uma pessoa que tem TDAH. Sim. E eu sou uma pessoa que sou muito TDAH. Sim. Quando eu passei pela neurologista, né?
nem fui em busca desse diagnóstico, nada, mas fui levando as minhas questões, as minhas angústias, a minha dificuldade, às vezes, de foco, de concentração, né, e de realização de coisas. Eu sou uma pessoa múltipla, então eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, e às vezes eu vou abrindo janelinhas, 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 e vou deixando elas abertas, e aí a dificuldade de voltar, né, e concretizar essas questões todas. E a neurologista conversando comigo, ela falou, Gabriela, daí ela fez toda uma aplicação de testes, né? Ela falou, olha, você basicamente tirou 100, você pontuou. Gabaritou. Você gabaritou. E eu falei, cara, como assim? Porque olha só, olha a ignorância daí do pensamento. Eu sou alguém que eu tenho um certo equilíbrio, assim, de sossego físico. Eu sou alguém que passa o dia sentada, eu sou tranquila, eu tenho algo assim. Eu não tenho uma hiperatividade física de estar sempre precisando movimento, mas mental, mente que não para. Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho ideias o dia inteiro de coisas para fazer. E uma dificuldade infinita de conseguir baixar essa mente. Sim. Então, isso é uma característica de TDAH. Não é só aquela criança ou só aquela pessoa que não simplesmente não para fisicamente, que está sempre ali. Então, a gente mesmo dentro das características diagnósticas, né, pensando bem em DSM ali, a gente também tem que ter esse olhar da sutileza de entender o que é o quê. Então, enquanto uma adulta que se descobriu com TDAH já na vida adulta, olhando hoje para a minha infância e para a minha adolescência, porque assim, também esclarecendo o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele já estava na infância e na adolescência, não é que ele só apareceu na vida adulta, que ninguém tinha percebido antes. Né? Ou a gente foi achando formas de conseguir ali se adaptar. E eu fui uma criança e uma adolescente que tive muita dificuldade de foco e concentração. Só que, né, ninguém percebia, ou é isso. Como eu também, com certeza, era uma criança autista e também ninguém percebia, eu era aquela sempre muito quieta. Então, eu não transparecia, né, que tinha um TDAH. Mas que me trouxe muitos desconfortos, Andressa, ao longo da vida. Bastante, assim. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? E acho que a nossa própria experiência pode ajudar outras mulheres a também, às vezes, se identificar. E só completando para te passar, o quanto que ainda é um tabu também dentro da psiquiatria ou da neurologia, mas mais da psiquiatria, porque às vezes um médico que você vai buscar, você vai falar da tua angústia, falar daquilo que você está sentindo, e ele ali já, né, já desvalida a tua fala, mas ele tem uma facilidade imensa de te dar um outro diagnóstico às vezes. Sim. Que pode ser um transtorno bipolar, que pode ser um transtorno de ansiedade, uma depressão, mas não um TDAH e não um autismo. E aí isso dá pano para manga também. Por que é mais fácil ou está mais normal, entre aspas, enxergar a mulher enquanto alguém que tem certos tipos aqui de problemas, mas não outros? Sim, com certeza. E isso que você trouxe, né, desse exemplo de alguns médicos, né, fazerem isso com muita facilidade, o quanto também isso é importante, assim, de a gente olhar para esses lugares de autoridade, né, que socialmente existem, né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, um laudo só é aceito se for um laudo médico, né? Se for um laudo de neuropsicólogo, não tem tanta validade para uma pessoa autista conseguir os direitos, por exemplo, né? Mas o quanto também, né, eu gosto muito da ideia do espelhamento, né? Então, né, novamente trazendo o exemplo, né, dos grupos que a gente tem. Tem muitas pessoas que entram ali que ainda estão na suspeita, né, de, será que eu sou uma mulher com TDAH? Será que eu sou autista, né? E aí, muitas vezes, escutando o relato das outras mulheres, conseguem ir se percebendo, né? E também, às vezes, a outra mulher pode notar algo na fala ali da pessoa e trazer atenção para ela, né? Então, desse lugar, assim, de
o próprio grupo, a própria comunidade ir ajudando nessa identificação, né? Sem ter que precisar passar por um médico, né? Sem ter que ter esse lugar assim, né, de que é no médico que eu vou ter uma resposta final. E muitas vezes as pessoas nem questionam o que o médico está trazendo, porque o médico está nesse lugar muito, muito alto, né, na sociedade. Claro que existem médicos maravilhosos, né, não é sobre isso, mas o quanto também isso tira a nossa autonomia, né? Sim, com certeza. É esse lugar do suposto saber, né? Então, supostamente, ele é alguém, ele ou ela, a médica, que tem um saber que eu não tenho sobre mim. Sim. E isso nos coloca sempre dependentes, né? De um saber do outro, quando, na verdade, quem sabe sobre mim sou eu, né? Quem vive na minha pele sou eu. Então, eu acho bem importante isso que você colocou, né? Porque é engraçado quando a gente fala de autismo, e esse é tema, eu acho que depois, num outro podcast, a gente pode aprofundar isso, né? O quanto as pessoas brigam dentro da própria comunidade do autismo, né? O quanto, quando você fala um termo errado ou alguma coisa que não é, as pessoas já vêm te destruindo. E isso também é algo que eu gostaria que a gente aqui, sabe, fizesse um trabalho para eliminar, porque sim, a gente tem o direito de errar e a gente tem o direito de discordar, né? E muitas vezes um suposto saber de um médico, ele traz um olhar muito equivocado sobre a pessoa, né? E a gente encontra nos grupos, né, nessa questão da autoacolhida, do espelhamento e do tudo mais, pessoas que se identificam enquanto autistas e não querem um laudo. E tudo bem. E tá tudo ótimo, entende? Não é porque ela não tem um laudo assinado que ela é menos ou mais autista que outras pessoas. Talvez, e com certeza, por conta da estrutura de sociedade que a gente tem, ela não vai ter acesso a direitos que foram constituídos quando colocaram o autismo dentro das deficiências. Mas isso não faz com que ela não seja uma pessoa autista. Então, olha como é que o campo é fértil, né? Quando a gente fala em autismo, inclusive também quando a gente fala, né, não no lugar de fala, como nós duas, mas às vezes no lugar da mãe, como é o meu caso também, que sou mãe, né, meu filho mais novo é uma criança autista, e o quanto que também há muitas brigas nesse campo, porque aí a gente daí tem uma comunidade que faz um pensamento completamente distinto de outras, e isso traz muito sofrimento para as famílias, e isso traz muito sofrimento para os filhos também, porque dependendo da forma como eles são enxergados, enquanto anjo azul, ou enquanto deficientes, e enquanto crianças neurodivergentes, isso faz diferença na evolução, na educação, na lida com a escola e, enfim, em todo o desenvolvimento. Então, eu acho que o autismo, ele realmente é tema que a gente vai poder, até, Andressa, eu gosto sempre de aprender bastante, porque, assim, eu também não quero me colocar aqui em nenhum lugar de suposto saber, né? Eu acho que a gente trabalha com autismo, somos pessoas autistas, mas também desconhecemos muitas coisas. E acho que a gente também está aqui para trocar, para aprender, para errar, para colaborar, e a ideia, eu imagino que é essa, né? Quando tem parte de nós duas, eu sempre navego nesse campo, assim. Eu gosto muito da ideia de horizontalidade, né? De que a gente vai construindo juntos ali, né? A partir de, né? Não tem um abuso de poder, né? Não tem alguém que vai ter mais autoridade do que outra pessoa, né? E eu acho, assim, que no fim das contas, o que é mais importante é a questão do autoconhecimento ali da pessoa se perceber, né? De a partir dessa noção, né, de que, ok, então eu sou autista, o que eu preciso cuidar um pouco mais, o que eu preciso estar mais atenta, o que para mim é mais fácil do que talvez é para outras pessoas, né, porque, querendo ou não, a nossa mente, eu acho que ela dá sentido, né, para as coisas quando faz esse movimento de comparação, né, e às vezes a gente vai para um lugar muito ruim, né, quando a gente vai para se comparar assim, com as pessoas, né? Então existe, né, muito essa dor assim de mulheres autistas que se comparam com mulheres não autistas, por exemplo, de
mas como que ela consegue dar conta de tanta coisa e não fica exausta e não entra em modo shutdown no dia seguinte, né? Mas até mesmo dentro, né, da comunidade autista, tem mulheres que se comparam com outras mulheres autistas, né? Mas ela consegue dar uma palestra e eu tenho dificuldade até para falar com o meu vizinho, né? Então, o quanto é complicado também esse lugar da comparação, mas que eu acho que é um pouco inevitável, né? E aí, eu acho que junto com esse lugar da comparação, a gente tem que trazer também muito uma autocompaixão, né? Tanto assim, para aquelas questões assim que a gente às vezes patina um pouco mais, outras que a gente gostaria de tentar concretizar e às vezes se sabota, né? Então, eu acho que esse lugar da autocompaixão é importante para a humanidade toda, mas para a gente, eu acho que é mais ainda, né? Porque a gente vive numa sociedade que cobra demais, né? Uma produtividade, né? Um intelecto ali acima da média. Então, né, sendo mulheres neurodivergentes, acho que isso pega ainda mais, né? E tem um texto muito legal, assim, que eu já li, né? Tá trazendo um pouco da questão das altas habilidades em mulheres, do quanto a maioria das mulheres que são superdotadas, né, que têm altas habilidades, nem cogitavam ter altas habilidades ou ter, né, um QI acima da média ali, né? E muito por causa também dessa questão assim social, né, de desqualificar as mulheres, cientistas, pesquisadoras, até socialmente, né, se a gente for pensar, as mulheres ali que questionavam eram consideradas bruxas, né? Aí tem hoje em dia também que a gente chama, né, de síndrome da impostora, né, de se duvidar, de não sentir que está naquele lugar, né, de que não merece estar naquele lugar. Então, o quanto a gente é bombardeado por tudo isso também, né, até sócio-historicamente, e novamente, né, o quanto a gente tem que fazer de desconstrução para conseguir chegar numa identificação, né, então, realmente eu tenho altas habilidades, o que isso significa, deixa eu tirar tudo que eu imaginava sobre isso, né, também não cair num lugar de romantizar isso, né, mas de entender, então, ok, então, essa é uma das minhas características, o que eu posso fazer com isso, né, de que forma que eu posso olhar para a minha história a partir dessa perspectiva para entender o que aconteceu antes também, olhar para o futuro, né, então, eu não sou nem a favor de vamos fechar diagnósticos, eu sou muito a favor do autoconhecimento, né? Porque eu acho que é a partir daí que a gente vai encontrando caminhos, possibilidades, vai deixando as coisas mais leves também, né? Sim, com certeza, é bem importante isso. E aí, acho que também vale a gente pensar, né, o outro lado, né, que são as pessoas que às vezes têm uma dificuldade mesmo, né, intelectual, ou Sim. que são autistas, mulheres não verbais, ou que realmente têm uma dificuldade maior na comunicação, e que também são invalidadas enquanto sujeitos, porque são como se não, são pessoas que não têm direito, que não têm voz, que não existe, que não gosta, que não pensa, e que isso, cara, é uma forma muito cruel de lidar. Então, às vezes eu vejo algumas críticas assim, de que as pessoas falam só do autista querendo valorizar quem tem QI mais alto, quem tem isso, quem é superdotado, quem não sei o quê, mas eu acho que não é sobre isso. Eu acho importante as pessoas como nós que conseguimos comunicar e ter voz, para que a gente também possa falar, né, um pouco do quanto é importante a gente olhar para as pessoas que têm uma maior dificuldade, né, verbal ou uma maior capacidade cognitiva de estar conseguindo comunicar de uma forma clara aquilo que ela está sentindo. Eu vejo também que um problema sério é o uso excessivo de medicalização, né, e eu acho que, e aí se a gente for olhar então para a história da filosofia da psiquiatria, né, a gente vai perceber o quanto que nós, pessoas autistas e muitas vezes mulheres, né, as bruxas queimadas na fogueira, e pessoas que tinham, assim, algum déficit cognitivo, eram amarrados, trancafiados, jogados dentro de instituições, né, que não dá nem para chamar de instituição médica aquilo, que, assim, eram mortas, deixadas ao léu. Sim. E se a gente, hoje em dia, infelizmente ainda, Andressa, a gente encontra isso, né, nas comunidades, às vezes, mais carentes, que as famílias precisam sair para trabalhar,
e que não tem apoio do governo de nada para aonde eu deixo meu filho, onde eu deixo a minha filha, às vezes são adolescentes acorrentados. Então, olha, é muito complicado e muito complexo, né? Então, eu acho que também esse nosso lugar aqui de poder estar falando e poder estar olhando para isso, para que a gente consiga também transformações ali de política pública, né, da sociedade como um todo, de olhar para essas questões que são sensíveis, né, de pessoas, às vezes de crianças, que não conseguem ter acesso a um diagnóstico, e aqui a escola simplesmente fala, mas não tem diagnóstico, não posso fazer nada, deixa aí. Isso eu vejo todos os dias. Então, é importante, assim, a gente pensar sobre todo, é um espectro mesmo, né, que vai desde as pessoas que têm uma dificuldade maior até as pessoas que têm uma facilidade maior de comunicação, fala, e que podem lutar pelos outros. Eu acho que é sobre isso, assim. Estou bem feliz nessa nossa primeira conversa. Eu acho que vou propor que a partir disso, assim, a gente consiga, né, pegar item por item dessas coisas importantes que a gente conseguiu pensar e aí aprofundar em outros episódios. E também pedir a colaboração, né, das pessoas que vão nos acompanhar para que sugiram temas, né, para que a gente consiga também entregar aquilo que as pessoas estão mais carentes ou têm mais interesse de ouvir. Com certeza. Eu acho que tem bastante coisa aí para a gente ir aprofundando, né? E continuar também, né, o nosso estudo em cima disso, né? Porque, como você disse, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Então, né, a gente pode olhar para o autismo a partir de vários paradigmas, né? Que a gente pode vir trazendo aqui, mas eu acho que a nossa postura, né, vai ser, e sempre foi também, de manter as possibilidades abertas, né? Para que a gente não encerre algo ali que a gente ainda tem muito para saber, né? Para aprender. Então, eu acho que hoje só estamos abrindo um pouquinho mais esse canal aí para a gente, né, ir aprofundando e olhando de outros lugares, né? Expandindo, tá? Então, tô bem feliz também com esse primeiro episódio. Bom, eu também. Eu gosto sempre desse olhar mais amplo, né? Para que a gente, porque quando aquilo que a gente já conversou, quando a gente fecha num paradigma só, a gente emburrece. Então, a minha proposta, né, é a gente olhar para o autismo a partir de vários olhares, de vários paradigmas e tentar entendê-los e discutir e ouvir outras pessoas, né, e poder, assim, de uma certa forma, trazer mais conhecimento, possibilitar às pessoas que elas trabalhem, né, o seu autoconhecimento, o seu autorreconhecimento, sua autogestão de saúde também, né? O que eu faço com isso a partir disso? Eu vou buscar que tipo de terapia, né? Ou será que eu vou ter que engolir um tipo só de terapia que todo mundo diz que é bom? Né? Será que é isso mesmo? Né? Por que dizem isso? Quem está ganhando com isso? Né? Que tipo de indústria ganha com isso? Até que ponto o autismo se tornou comercial? Então, entende? Isso inflige a vida de muitas pessoas. Então, acho que a gente tem muita coisa para a gente conversar, discutir. Estou bem feliz. Maravilha. Acho que é isso por hoje, então. Então, acho que é isso por hoje. Andressa, obrigada. Adoro estar com você, né? E deixo um beijo carinhoso para todo mundo e a gente se encontra no nosso próximo episódio, então. Até.